Você quer estudar cinesioterapia, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou lhe apresentar os 10 itens fundamentais que são pré-requisitos para você dominar a cinesioterapia. Eu criei essa lista com base nos meus estudos, na minha experiência como docente, como fisioterapeuta, e eu vim aqui dividi-la com você porque ela pode te ajudar em seus estudos. Às vezes a gente tem tanta coisa para estudar e não sabe por onde começar, qual assunto deve ser prioridade. Então, se o seu objetivo é dominar a cinesioterapia, esses 10 itens que eu vou falar nesse vídeo são fundamentais. Se você não tiver o conhecimento básico sobre eles, você vai simplesmente praticar e prescrever os exercícios terapêuticos de uma maneira mecânica, apenas repetindo aquilo que é ensinado nos cursos, aquilo que te ensinaram. Você não vai ser capaz de fazer adaptações, você não vai saber tirar dúvidas dos seus alunos ou dos seus pacientes. E o pior, a gente acaba caindo com muito mais facilidade em qualquer conversinha de Zé Mané, de gente querendo vender cursos com técnicas revolucionárias, com um monte de propostas aí milagrosas que a gente sabe que existem aos montes por aí. Esse vídeo não vai trazer uma aula sobre cada tema, mas ele vai lhe apresentar os temas e vai justificar o porquê deles serem fundamentais na sua base. Então vamos lá! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para a gente falar de exercícios terapêuticos. Então já vamos falar sem enrolação. O primeiro item é o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. Esse é, sem dúvida, um dos temas mais básicos. Se você dominar o conceito de fuso e de OTG, você vai entender com muito mais facilidade o conceito de alongamento. Você também vai ser beneficiado em compreender o efeito da velocidade do alongamento sobre a fibra muscular. Isso também vai te ajudar a prescrever o alongamento balístico para as pessoas certas. O segundo são os conceitos de contração, os tipos de contração muscular: isométrica, isotônica, isocinética. Você vai ter paciente que vai conseguir fazer uma contração isométrica, mas não vai ser capaz de fazer uma contração isotônica. Tem paciente que tem contraindicação para fazer isometria, mas ele pode fazer um isotônico com tranquilidade. Tem gente que vai ser mais beneficiada com uma contração isocinética. Isso geralmente é reservado aos atletas. E para isso a gente vai precisar de um dispositivo. E aí, como você vai fazer uma prescrição se você não souber claramente diferenciar esses tipos de contrações? E as implicações que estão relacionadas a cada contração? O tipo de estresse que cada uma produz, os efeitos sobre a pressão arterial, cada uma exerce influências diferentes. O terceiro item, classificar os exercícios terapêuticos em passivos, ativos, ativo assistido, alongamento, exercícios resistidos e o treinamento sensório-motor. Imagina que você ganha uma caixa de ferramentas enorme, toda turbinada, com um monte de ferramentas poderosas, cada uma com a sua especificidade. Mas você não sabe para que serve cada ferramenta. E de repente você se vê usando um martelo para serrar um pedaço de madeira. Imagina? Que desperdício! Nós temos a obrigação de conhecer as características de cada exercício terapêutico. Do exercício passivo até o exercício pliométrico, do paciente sedado e acamado até aquele atleta de elite. Cada pessoa que passa por nós tem uma indicação específica de exercício. E até mesmo na mesma pessoa, essas necessidades vão se alterando. Além das características de cada exercício, a gente precisa saber as vantagens e desvantagens de cada um, assim como as limitações e os riscos envolvidos em cada prática. O quarto item diz respeito aos conceitos de força, resistência à fadiga e potência muscular, além da hipertrofia muscular. Todos os termos desse item estão dentro desse universo, dos exercícios resistidos. E pensando especificamente nessa categoria, é básico saber a diferença entre os 3 objetivos desse treino, que são ganho de força muscular, o aumento da resistência muscular à fadiga e o aumento da potência muscular. Também nós precisamos saber diferenciar o que é hipertrofia muscular de hiperplasia muscular.
Quinto item, fibras musculares brancas e vermelhas. Qual é o tipo de prescrição que a gente deve direcionar para o músculo que tem predomínio de fibras brancas? E para aquele que tem fibras vermelhas? Qual é o seu objetivo ao prescrever um certo exercício? Aumentar o tempo de permanência do indivíduo naquela atividade? Ou você pretende aumentar a atividade explosiva dele? Qual é a necessidade do seu paciente? Sem saber de fibras brancas e vermelhas ou fibras rápidas e fibras lentas, não tem jeito. Esse conceito também é indispensável até mesmo para quem quer usar eletroestimulação. Sexto item são as contraindicações à prática de exercícios terapêuticos. É importante ressaltar que cada exercício tem a sua própria lista de contraindicações. Tão importante quanto saber a indicação de um exercício é saber também a sua contraindicação. Todos os recursos terapêuticos têm contraindicações. Com exercício é a mesma coisa. Então nunca prescreva um exercício sem antes avaliar o seu aluno ou o seu paciente. Não importa a sua profissão, você pode ser médico, fisioterapeuta, profissional de educação física. Em todos os casos é na avaliação que nós iremos investigar e conhecer as possíveis contraindicações que esse indivíduo apresenta. O sétimo item são os princípios do treinamento físico. O exercício vai ser feito com quantas repetições? E qual vai ser a carga que você vai colocar ele? Ele vai ser feito em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? Imitando um gesto do cotidiano do paciente ou não? A relação volume-intensidade é um dos conceitos básicos que nós precisamos estudar. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando também sobre esse tema. O exercício que a gente prescreveu para uma pessoa e que rendeu ótimos resultados para ela pode ser péssimo para a amiga dela. Mais uma vez, os princípios do treinamento físico explicam o porquê disso acontecer. E por que será que a gente tem tanta perda quando a gente diminui a frequência dos treinos ou quando a gente simplesmente tira férias dos exercícios? Também existe um outro princípio do treinamento que nos faz entender esse fato. Geralmente, esses assuntos não são abordados na disciplina de cinesioterapia. Geralmente eles são abordados na disciplina de fisiologia do exercício. E como eu sei que não são todos os cursos que têm uma abordagem mais aprofundada de fisiologia do exercício, eu tenho também 2 vídeos aqui no canal só falando sobre esse tema. O oitavo item é a avaliação. Saber qual é a avaliação mais adequada para cada paciente e o momento ideal de reavaliar. Exercício na piscina, no solo, na maca, no colchonete, presencial, online, com contração, sem contração, com resistência manual, resistência mecânica, pilates ou treino funcional, cadeia cinética aberta ou fechada, pode fazer em alta intensidade? Quais são os riscos envolvidos? E as comorbidades? O paciente tem medo do movimento? Ele vai fazer esse exercício todo dia ou em dias alternados? E se ele fizer manobra de valsalvo, o que vai acontecer? Existem infinitas possibilidades de exercícios e contextos na prescrição da cinesioterapia. A gente precisa oferecer segurança. A gente precisa conhecer o paciente, os seus gostos, as suas preferências, o seu passado com os exercícios, como é a sua relação com a atividade física, se ele tem dor, onde, como, quando essa dor aparece, ele perdeu a sinergia do movimento, quais são as possíveis causas, ele teve lesão, o quanto que isso impactou sobre a biomecânica daqueles segmentos e como estão as emoções do nosso paciente, quais são as preocupações dele nesse contexto, o que levou essa pessoa a começar a fazer exercícios. Cuide do seu paciente com responsabilidade. Ele confiou a saúde dele em suas mãos. E para agir de forma responsável, somente com uma boa e minuciosa avaliação. É você quem tem esse conhecimento para eleger o melhor tipo de avaliação mais apropriada para cada paciente. Assim como definir o momento ideal para reavaliá-lo. O nono item é anatomia, e aí eu destaco a anatomia musculoesquelética,
principalmente no que se refere à origem, inserção, inervação e ação muscular. Sobre esse tema, eu acho que a gente nem precisa falar tanto, né? Como que a gente vai alongar um músculo se a gente não sabe de onde ele vem ou para onde ele vai, né? Onde está a sua origem, onde está a sua inserção? Como a gente vai fortalecer um músculo cuja ação a gente desconhece? O que a gente pode esperar de um paciente que sofreu uma lesão do nervo ulnar, por exemplo? Porque o alongamento dos músculos isquiotibiais é diferente do alongamento do músculo glúteo máximo, sendo que ambos são extensores de quadril. Foram só algumas questões que eu coloquei aqui para provocar, né? Para mostrar que a gente só pode responder tudo isso se a gente tiver um conhecimento de anatomia, em especial de anatomia musculoesquelética. Tem uma playlist aqui no canal chamada O Básico do Básico. Ela também pode te ajudar nesse estudo se essa for a sua necessidade. E o 10º item diz respeito a recursos que você pode usar para prescrever e praticar os exercícios terapêuticos. Elásticos, caneleiras, halteres, bola, molas, kettlebell, TRX, equipamentos de pilates, equipamentos de musculação, né? Enfim, como, quando usar cada recurso. A gente sabe que a cada dia surge mais uma novidade, um equipamento novo, ou mais um recurso é reinventado ou colocado no mercado de uma forma diferente. Quais são os melhores? Os mais práticos, os mais duradouros, os mais funcionais? Quais estimulam mais grupos musculares? A depender do seu objetivo, um pode ser superior ao outro. Quem oferece atendimento domiciliar, por exemplo, vai dar preferência para os elásticos e para outros recursos que são mais fáceis de transportar. Quem tem um estúdio ou uma academia, em contrapartida, vai preferir investir em recursos mais robustos. O mesmo espaço pode oferecer diversas opções e frequentemente o aluno vai te perguntar qual é o melhor. Então não faltam motivos, inclusive financeiros, para você conhecer bem cada um desses recursos, quais são seus prós e contras, para você decidir qual vale a pena investir e qual vai ser o mais adequado para a sua realidade, para cada paciente. Todos esses temas que eu coloquei aqui, eles têm seus próprios vídeos ou até playlist mesmo aqui no canal. Depois desse vídeo eu criei uma playlist com esses temas para te facilitar e ela está disponível aqui na descrição desse vídeo. Minha humilde sugestão: exercite sua disciplina, monte um cronograma de estudos com esses temas, assista a playlist do canal com um caderno do lado, uma caneta e vai destruindo ponto a ponto cada item. Vai anotando seus insights, estude e use a sua criatividade já pensando lá na prática. Ao final você vai voar na cinesioterapia. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te dado um norte nos seus estudos. Então, um grande abraço e bons estudos!